tema da nossa mensagem nesta noite é a maior notícia da história. É interessante que não é a vitória da Copa do Mundo a maior notícia. Não é a caída do muro de Berlim, não é a união das Coreias, não é a cura do câncer. Mas a maior notícia da história é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para salvar pecadores que nem eu e que nem você. Então nós vamos falar sobre isso esta noite. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça para falar e que você esteja com o coração aberto para ouvir e que o Espírito Santo faça aquilo que lhe apraz nesta noite. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Lucas 2, de 1 a 14. O tema aqui da minha Bíblia chama o nascimento de Jesus Cristo. Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que texto maravilhoso sobre o nascimento de Jesus Cristo. É interessante que a citação ali no início, naqueles dias, é uma expressão que não deixa para nós nenhuma dica de quando aconteceu isso, nem ano, nem mês, nem dia. E se nós observarmos a história, nós percebemos que os grandes daquelas épocas, os famosos, os imperadores, os reis, a história traz o dia correto do nascimento de cada um deles. Exato, faz questão de trazer a data exata do nascimento de cada um daqueles famosos, daqueles imperadores, daqueles reis, mas de Jesus Cristo não traz a data correta. E a gente percebe que os escritores, os evangelistas, parece que eles não estavam nem um pouco preocupados com isso. Em nenhum lugar na Bíblia, em nenhum deles, eles relatam o dia do nascimento do Senhor, e o que parece é que eles não estavam preocupados com isso. Na realidade, eles visavam era outra coisa. Eles visavam comunicar o conhecimento. Aliás, não comunicar conhecimento, mas o que eles visavam era despertar o povo de Deus para o nascimento do nosso Senhor e Salvador, o Messias que havia de vir. E preste atenção numa coisa: ele estava anunciando a chegada do Salvador, e não é de um Salvador.
ou talvez alguém que pudesse vir salvar, ou mais um Salvador, mais um guia que pudesse levar as pessoas atrás dele. Mas ele anuncia a chegada do Salvador. Com isso, ele exclui qualquer outra tentativa de salvação. Ele coloca a salvação naquele que o anjo estaria anunciando, em Cristo Jesus. Isso já centraliza a nossa mensagem, a nossa oração, em saber que só há um Salvador, é Cristo Jesus. O homem tenta encontrar formas ou fórmulas de salvação, mas se a minha Bíblia estiver correta, e eu creio que de Gênesis a Apocalipse ela está correta, só há um Salvador, Cristo Jesus. E este é o meu Salvador. E eu gostaria muito que você pudesse confessar, ele também é o meu Salvador. Porque se você, desculpa a sinceridade, não me tenha por grosseiro e nem por mal educado, mas se você está procurando a salvação da sua alma em outra fonte, você me perdoe, mas você está buscando numa fonte errada, que não vai te dar essa salvação. A salvação é só em Cristo Jesus. O livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, eu não projetei aqui, ele diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O nascimento de Jesus aconteceu, não foi um acidente de percurso, não foi algo que aconteceu inesperadamente, não foi surpresa para Deus. Nasceu! Eu não sabia, que nem hoje eu estava lá conversando na casa da minha família lá, e alguém disse que uma mulher lá, ela só ficou sabendo que estava grávida a hora que o nenê estava nascendo. Ela foi no hospital com umas dores lá, e o médico falou: não, está em trabalho de parto, você vai ter filho. Como pode uma coisa dessa? Isso não aconteceu aqui não foi surpresa o nascimento de Jesus Cristo. Ele veio na plenitude do tempo, ele veio no tempo exato, no dia exato, no momento exato, porque foi nesse tempo, nesse dia, nesse mês, que eu não sei qual é, que o Senhor preparou para a vinda dele. Então ele veio no tempo exato. Eu coloquei aqui que o nascimento de Jesus foi na época ideal, aguardada desde o princípio do mundo para que ele viesse à terra. Foi no tempo determinado por Deus. O tempo estava cumprido sob todos os aspectos. Embora a Bíblia diz que ele foi nascido de mulher, nascido sob a lei, a Bíblia nos diz no livro de 2 Coríntios 5:21, que Jesus não pecou. Ele cumpriu toda a lei, ele não pecou. E a sua morte e ressurreição nos libertou da maldição da lei. Irmãos, eu e você, nós não conseguimos cumprir a lei de forma nenhuma. A lei foi nos dada para que nós fôssemos para Cristo. E Jesus veio e cumpriu toda a lei. Só ele conseguiu cumprir a lei. E a sua morte e ressurreição, ele nos libertou justamente da maldição da lei. Hoje eu posso olhar para o Senhor e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpriu a lei por mim. Então eu creio no Senhor Jesus Cristo. E hoje, como creio no Senhor Jesus Cristo, eu volto para a lei. Mas não como causa de salvação, mas como consequência de uma santidade no Senhor Jesus. E no livro de Lucas, eu estou fazendo uma introdução somente, o livro de Lucas é o relato mais detalhado que nós temos do nascimento de Jesus Cristo. E aí nós vamos ver um pouco mais para frente que Lucas trata Jesus como filho do homem, como uma criança nascida. É que Lucas trata Jesus Cristo como filho do homem. Mateus trata Jesus como rei, Marcos trata Jesus como servo sofredor, Lucas trata Jesus como filho do homem e João trata Jesus como filho de Deus. Por isso que às vezes a gente lê os evangelhos e você diz: poxa, aqui deu mais ênfase nesse, e tem esse detalhe aqui que não tem, é um enfoque diferente dos evangelhos. Então nós vamos falar em Lucas, que trata Jesus Cristo como o filho do homem.
E o Senhor preparou todas as coisas para que aquilo acontecesse, inclusive um recenseamento. O que é recenseamento? É um cadastro, é um censo que nós temos aqui também no Brasil. O Senhor preparou aquilo para que acontecesse tudo o que aconteceu. Então Lucas 2:1 diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. E José não podia ficar diferente fora disso. José era judeu e ele estava morando nessa época em Nazaré com Maria. E como ele tinha que ir para Belém, ele tinha que fazer o recenseamento na cidade dele. Belém ficava aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém, só que ficava 160 quilômetros de Nazaré. Então ele tinha que pegar Maria e levar com ele. Agora, não há nenhum relato, não há nada que nos diga a obrigatoriedade de Maria se recensear. A obrigatoriedade era para José, que era da família de Davi. E José chega em Belém, que é justamente a cidade de Davi. Davi tinha nascido nessa cidade de Belém há aproximadamente 1000 anos antes desse acontecimento. Então José chega ali naquela cidade com Maria. Agora, os relatos dizem o seguinte, que não havia nenhuma obrigatoriedade de José trazer Maria, mas talvez pelo estado que ela estava, grávida, quase chegando na época do neném nascer, José não quis deixar ela sozinha em Nazaré, então trouxe Maria para Belém. Só que isso daqui é a nossa interpretação. Isso é para se cumprir a profecia escrita em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, que é um profeta menor que havia profetizado alguns anos antes, que diz assim: e tu, Belém Efrata, que é justamente a cidade aonde Jesus nasceu, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e presta atenção nessa frase, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os confins da eternidade. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe a preparação do Senhor? Maria estava grávida, podia ter ficado em Nazaré? Podia, mas havia uma profecia dada pelo profeta do Senhor, de que o Filho de Deus, o Jesus, o nosso Salvador e Senhor, nasceria em Belém. Então a profecia está cumprida com o nascimento do Senhor. Então a gente percebe que o Senhor vai costurando, vai trazendo, vai fazendo e vai se cumprindo a palavra dele na íntegra. Nós não sabemos quanto tempo eles ficaram ali. Não sei quanto tempo Maria e José ficou ali em Belém, mas a Bíblia nos diz que eles ficaram algum tempo ali. Eu só sei não, os estudiosos dizem que eles levaram de 5 a 6 dias para fazer essa viagem. São 160 quilômetros, talvez de jumento ou a pé mesmo. E imagina 160 quilômetros, vamos colocar aqui de distância daqui em Ivaiporã. Quem conhece Ivaiporã? Daqui em Ivaiporã aproximadamente, para você andar a pé ou de jumento. Talvez uns 5 ou 6 dias ela grávida, talvez não pudesse andar tanto, ou ia no lombo do jumento. Então ele calculou aí 5 ou 6 dias, levando 30 quilômetros por dia. Eu acho que eu fui bastante, talvez um pouco mais de tempo para chegar nesse caminho. Mas eles percorreram 160 quilômetros a pé. E não tinha asfalto, não tinha parada com mina, o negócio era meio violento. E eles foram para lá. E a Bíblia nos diz que eles estando ali, completou-se os dias da criança nascer. Olha aí Lucas 2. Estando eles ali, 2, 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completar-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Por que não foi unigênito e foi primogênito? Porque ela teve mais filhos depois. Quando a gente fala de Deus, o Marcos leu aqui Colossenses 1, unigênito, o único filho de Deus, primogênito, filho de Maria. Depois ela teve mais Judas, Simão, teve mais 4 filhos e outras filhas. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Todo mundo sabe o que é uma manjedoura, também conhecido como coxo.
No Velho Testamento, o manjedouro era um coxo. Era um lugar onde se servia alimento para os animais. Coxo acho que fica mais fácil, era uma manjedoura. Só que no Novo Testamento, essa palavra é melhor traduzida para estábulo. É um local onde os animais ficavam guardados. Então, possivelmente, Jesus tenha nascido num estábulo. Seja um coxo, seja num galpão, o certo é que era um local onde tinha os animais. E eu estava pensando, quem já morou na zona rural aqui, Rivaldo conhece bem isso, aonde você guarda os animais ali, seja na época ovelha, cabrito, boi, cavalo, jumento, seja lá quais os animais que tinha, o cheiro não era muito bom. Não é verdade? Os animais, eles não pedem muito licença para fazer algumas coisas, então o cheiro não era muito bom. Possivelmente, o conforto também não era muito bom, mas foi ali que o Senhor Jesus nasceu. Foi ali que o dono nasceu. Marcos leu o texto de Colossenses aqui, se você prestou atenção, ele é o primogênito de toda a criação. Nele tudo subsiste, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam soberania, sejam tronos, quer principados, quer potestade, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus criou todas as coisas por ele e para ele. Então ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor, ele é o Rei, e ele nasceu no estábulo ou numa manjedoura. Eu vou falar um negócio para vocês, irmãos. Se eu acreditasse que arrepio é coisa do Espírito Santo, eu senti muito arrepio quando eu estava fazendo essa mensagem aqui. Vou falar uma coisa para vocês. É de emocionar quando você olha para aquele que te tirou do mundo de pecado. Porque eu vou dizer um negócio para você. Você e eu, nós nascemos caminhando a passos largos para o inferno. E ele morreu naquela cruz, levou aquele monte de chicotada, espinho na cabeça, tudo aquilo lá, paulada na cabeça, por você e por mim. É no mínimo para nós pararmos para pensar, e como eu falei aqui, eu vou repetir para vocês. Eu não sei se no teu vocabulário tem alguma palavra de agradecimento, mas no meu não tem não. É dobrar o joelho, meter a cara no pó e dizer: Senhor, eu muito obrigado, porque eu não merecia isso. E eu não mereço, mas o Senhor fez isso. Eu paguei um dinheirinho para o Senhor? Não, foi de graça, Senhor. Foi de graça. Isso que mais é maravilhoso. Foi de graça. E por que que ele nasceu numa manjedoura, meu irmão? Por que que ele nasceu no estábulo? Porque não havia lugar para ele na hospedaria. E aqui eu quero fazer a primeira pergunta para você nesta noite. Há lugar para ele no seu coração? Não havia na estrebaria, ou na hospedaria. Há no seu coração espaço para ele? Ele foi mandado para a manjedoura, um lugar inexpressivo. Será que também você e eu não estamos tirando ele do nosso coração e trocando por um monte de outras coisas? Será que nós não estamos fazendo do Senhor Jesus Cristo algo sem importância para nossas vidas? Será que nós não estamos substituindo por tantas coisas que não sobra lugar para ele no nosso coração? No meu e no seu? O mundo rejeitou Jesus. E o mundo rejeita Jesus. João 3,19 diz assim: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, porque as suas obras eram más. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Queridos, o mundo rejeitou e rejeita
o Rei dos Reis. Da mesma forma que havia pessoas hospedadas naquela hospedaria, pessoas que não tinham a mínima noção de que o Senhor, o Cristo, o Rei dos Reis, o Messias, estava pedindo um espaço para se hospedar e para nascer. As pessoas não tinham a mínima noção de que o Rei estava ali, o dono da vida estava ali, pedindo um espaço para nascer. E as pessoas falaram: não, aqui não tem espaço para você não. Vai lá para a manjedoura. Muitas pessoas fazem isso com Jesus hoje. Não há espaço para você no meu coração. Ignoram o senhorio de Jesus Cristo. Ignoram o seu nascimento. Ignoram a sua vida aqui na terra. Ignoram a sua morte na cruz. Ignoram a sua ressurreição. Ignoram o seu senhorio, como eu disse. Ignora que ele, somente ele é o Salvador e mediador entre Deus e os homens. Ignora que ele é o juiz, porque a palavra nos diz que Deus confiou ao Filho todo o julgamento. Ignoram a insignificância daquilo que o mundo valoriza. Ignoram a relevância desta vida diante da realidade da morte. Ignoram que tudo isso aqui vai passar. Ignoram que um dia todos estaremos diante do trono branco. Ignoram o Senhor Jesus. O discurso é: o que importa é o hoje. Isso está errado. Isso está errado. Nós estamos nos preparando, porque um dia nós vamos encontrar com Ele. E aí? Como eu disse para os irmãos, que se arrepio fosse coisa do Espírito Santo, eu estava... Porque quando eu cheguei aqui nesse texto do nascimento de Jesus Cristo, eu me lembrei de Filipenses capítulo 2, que diz assim: pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Em contraste com ele, Adão quis isso, através da desobediência. Ele, Cristo, que já existia em forma de Deus, ao invés de explorar esta situação, ele escolheu o caminho da humildade. Ele, que já existia em forma de Deus, não explorou isso, mas escolheu o caminho da humildade. E o versículo continua dizendo assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Vocês vão encontrar a criança enrolada numa faixa, deitada numa manjedoura. Uma criança sobre o ponto de vulnerabilidade, como uma criança qualquer, que mamava, que chorava e que fazia outras coisas, que precisava Maria trocar as fraldas. Uma criança, sobre o ponto de vista. Eu faço mais uma pergunta para você. O que falta para você reconhecer que Jesus Cristo é teu Salvador e Senhor? Chegar a 2017? Irmãos, foi necessário que houvesse trevas, foi necessário que houvesse um terremoto, foi necessário que o véu do santuário se rasgasse, foi necessário que o Filho de Deus entregasse o seu Espírito e gritasse tetelestai naquela cruz, para que o centurião olhasse e dissesse: glória a Deus, verdadeiramente este era Filho de Deus. Depois de todas essas coisas, o centurião, aquele que participou da crucificação de Jesus, a Bíblia diz que ele glorificou a Deus e disse: verdadeiramente este era Filho de Deus. O que falta para mim e para você? Glorificar a Deus e reconhecer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, que Ele é verdadeiramente o Salvador, o Senhor. Que o nosso coração tenha nessa noite a primazia, que o nosso coração hoje tenha local
e dê a importância que o Senhor mereça. O Deus Santo, a segunda pessoa da Trindade, se fez homem, andou entre nós, sofreu as limitações do choro, do sono, da dor, da angústia, da sede. Ele foi totalmente homem. E Jesus foi homem. Esta declaração, a declaração da humanidade plena de Jesus Cristo, é essencial para a fé cristã. Tanto isso é verdade que o evangelista João, o apóstolo João, ele adverte severamente as pessoas que negavam que Jesus veio em carne. Eram os docetistas que alegavam o seguinte: não parece que ele veio em carne, mas não é. Não, Jesus era 100% homem, 100% homem. As Escrituras deixam claro que Jesus era homem. O escritor do livro aos Hebreus diz o seguinte, que ele sendo homem, se ele não fosse homem, ele não estaria qualificado para interceder junto ao Pai pelas nossas tribulações, pelos problemas que nós passamos aqui na terra. Como ele foi homem, a Bíblia diz que ele foi provado, tentado em todas as coisas, mas não pecou. Quando eu e você, meu querido, minha querida, quando eu e você dobramos o nosso joelho, quando nós vamos diante do Senhor e nós apresentamos a Ele a nossa dificuldade, o nosso problema, seja ele qual for, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que eu estou passando, porque Ele passou por isso. E hoje Ele está sentado aonde? À destra da majestade. E eu me recordo agora que é uma passagem fantástica, quando Estevão estava sendo apedrejado por pregar o Evangelho, ele fala assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Isso é maravilhoso para nós. Um sinal talvez de preocupação, dizendo: Estevão, eu sei o que você está passando. Aguenta firme, porque haverá uma recompensa para você. O que vocês estão passando aí na terra, essas tribulações, esses problemas que parecem intermináveis, não parece? Parecem intermináveis as nossas tribulações. A Bíblia diz que são muito pequenininhos perto do que aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Irmãos, olhemos para as coisas eternas. Às vezes nós damos muito valor para as coisas terrenas, passageiras. Vamos buscar as coisas eternas, aonde ferrugem não consome, aonde ladrão não rouba, onde nós teremos uma vida eterna com o Senhor, conhecendo Ele. Pois bem, vamos tocar. Lucas 2,18 diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. Os pastores estavam no campo e protegendo as suas ovelhas dos predadores, e nem imaginavam o que estava para acontecer. Nem passava pela cabeça deles o que estava a acontecer. Talvez sobre a minha e a sua ótica, o anjo, o arauto do recém-nascido Salvador, pudesse informar pessoas mais importantes do que pastores, né? Pudesse informar outras pessoas, mas não. O anjo foi justamente para um grupo de pastores pobres, humildes, trabalhadores, que estavam ali no campo cuidando das suas ovelhas. Nós só não esquecemos que mais tarde o Senhor Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Quando o anjo do Senhor se apresentou, houve grande temor. Claro que houve grande temor. Os anjos não esperavam aquilo, brilhou tudo ao redor dele, aparece aquela luz, até eu ia ficar com medo, qualquer um de nós. Isso se eu não saísse correndo. Mas o anjo apareceu e logo tranquilizou, dizendo: não temas, não temais, ou não temas, não fique com medo, calma, sossega. Essa era uma mensagem tradicional: não temas, sossega. Ele diz em Lucas 2,10. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
Eu estou aqui, disse o anjo, parafraseando, para trazer uma boa, uma ótima, a melhor notícia da vida de vocês. Eu vim aqui para trazer essa notícia graciosa, essa notícia maravilhosa. E eu vou dizer para vocês mais uma coisa: essa notícia não é só para vocês, essa notícia é para todo o povo. Essa notícia não é só para Israel, é para todo o povo. E quando eu estava fazendo essa parte, eu me lembrei de João 17, o livro de João, capítulo 17, que o tema traz como a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Se você for no versículo 20 de João 17, você vai ver que Jesus está orando ao Pai. Ele diz assim: Pai, eu não oro somente por estes que eram os apóstolos, mas eu oro por todos aqueles que vierem a crer em mim, por meio da tua palavra. Queridos, sou eu e você. Jesus incluiu eu e você naquela oração. Eu não oro a ti, Pai, somente por estes aqui que eram os apóstolos, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim, através da tua palavra. Por isso que o Senhor nos deixou aqui, irmãos, a Bíblia. Quer que o Senhor fala comigo? Vamos ler a Bíblia. Aqui está a palavra do Senhor, verdadeira, única palavra que nos traz salvação. Que aqueles que vierem a crer em mim. A notícia que o anjo trouxe para aqueles pastores nasceu hoje. Hoje, você imagina só, rapaz, eu estava imaginando a cena, a experiência. Não nasceu a semana passada, nasceu hoje. Por que não falou em Belém? Porque todo mundo sabia que Davi tinha nascido em Belém. Nasceu hoje na cidade de Davi, o Salvador de vocês e de todos aqueles que vierem a crer em mim. Nasceu naquele dia, irmã, o teu Salvador. Nasceu o teu Salvador, Wagner. Nasceu o teu Salvador, Rodrigo. Nasceu o Salvador de todos aqueles que creem, inclusive do meu, que sou uma tranqueira. Com esta mensagem, cumpriu-se mais uma profecia de Isaías 7,14. Isaías profetizou isso daqui umas 2 horas antes, brincadeira, 700 anos antes, aproximadamente. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. 700 anos antes, Isaías falou isso aqui. 700 anos antes. O anjo ainda deu mais uma dica para eles: olha, vocês vão encontrar o menino assim, enrolado em faixas, e ele vai estar deitado numa manjedoura. Talvez ele quisesse dizer assim, não procure no palácio, não procure entre as melhores casas da cidade, não procure entre os melhores lugares da cidade, não procure entre os reis, não procure entre os nobres, não procure na classe alta, porque vocês não vão encontrar lá. Vocês vão encontrar ele enrolado em faixas e numa manjedoura. Irmãos, o sinal era justamente isso: a criança enrolada em faixas e deitada numa manjedoura. Olha aí que ele diz no 12: e isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Este era o sinal. Este era o sinal: a criança enrolada em faixas e deitada em manjedoura. E com essa notícia, rompeu-se os céus, e uma milícia de anjos, uma multidão de anjos, eu não sei quantos anjos, apareceram louvando ao Senhor. E subitamente apareceu com aquele anjo que estava ali, uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Notícia maravilhosa. Eu caminho para a conclusão dizendo que, além de receber a melhor notícia, eles tomaram a melhor decisão da vida deles. Não perderam nenhum momento. E eu fico assim, eu me delicio com os detalhes da Bíblia.
porque eles ouviram a mensagem e eles foram. Eles não perderam tempo de forma nenhuma, eles receberam, eles creram e eu vou até ler o texto aqui, ó. Diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Olha aí a sequência. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança na manjedoura. E a partir daí, irmãos, a centralidade é em Cristo. E vendo-o, divulgaram o que lhe havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Foram encontrá-lo do jeito que o anjo tinha falado, mas vendo-o, a hora que viram o menino, a centralidade é em Cristo, é nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta, ele é a videira verdadeira, ele é o pão que desceu do céu. Ele é o verbo vivo, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o mediador. Fora dele não há salvação. E vendo-o, divulgaram o que lhe havia dito os pastores. Não foi uma conversa de praça, foi uma conversinha de praça. Eu ouvi falar que nasceu um menino lá. Vocês ouviram falar? Nasceu lá um menino lá, vocês ouviram? Não foi uma conversa de praça, não foi um telefone sem fio. Eu ouvi falar que foi em Belém, não, mas foi em Nazaré. Não foi um telefone sem fio, não. Foi o anjo do Senhor que trouxe a mensagem, e uma mensagem verdadeira. E eu quero dar uma notícia para você. Quando Jesus subiu aos céus, se você tiver a oportunidade de dar uma lida lá no livro de Atos, quando Jesus subiu ao céu lá no Jardim das Oliveiras, é isso? E estava todo mundo ali olhando. A Bíblia diz que 2 varões se colocaram ao lado dos apóstolos e falaram assim: olha, da mesma forma que vocês estão vendo esse Jesus subir, ele vai voltar, viu? Amém, irmã divina? Da mesma forma. Então eu vou falar para vocês o seguinte: o mesmo aqui que o anjo que trouxe aqui dizendo que ele nasceu, eu não sei se foi o mesmo, mas falou que ele vai voltar. E a certeza de que ele nasceu, a certeza é que ele vai voltar, tá? E ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu não sei se nós chegaremos em 2017. Brincadeira, irmão, não quero causar terrorismo em ninguém. Mas ele vai voltar. E nós devemos estar prontos, preparados. Não será um dia de terror para aquele que crê. Será um dia de júbilo para aquele que crê. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Muitos homens do passado gostariam de ter tido essa oportunidade. Muitos homens do passado. A Bíblia nos fala de um homem chamado Simeão, um homem que o Espírito Santo tinha revelado para ele que ele não morreria antes de ver a consolação de Israel, ou seja, a vinda do Messias. E quando Maria e José levaram Jesus no 8º dia para ser circuncidado no templo, a Bíblia diz que o Espírito Santo moveu Simeão, olha que impressionante, moveu Simeão para ir ao templo, e ele pegou Jesus nos braços e fez uma oração que diz assim, desculpa irmãos, antes disso, Isaías 9,6 é mais um cumprimento da profecia com o nascimento de Jesus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Foi cantado esse hino aqui hoje. Isso é maravilhoso. Isso aqui é sobre Jesus Cristo que Isaías está profetizando 700 anos antes. E só mais agora, Simeão, quando pega Jesus nos braços, ele diz aí, faz essa oração: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos. Ó você aí, irmão. Ó você aí, irmã. Ó eu aí.
luz para a revelação aos gentios. Ó você aí, irmão, ó eu aqui, e para a glória do teu povo em Israel. Simeão fez essa oração com Jesus Cristo nos braços. Que bênção para nós. Jesus, ele personifica a salvação de Deus para o seu povo. Bem-aventurado os que não viram e creram. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a primeira vez para os apóstolos. E nessa primeira vez, Tomé não estava. E quando as pessoas falaram, Tomé, Jesus ressuscitou. Aí Tomé diz assim, eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu botar o meu dedo lá naquelas marcas lá. Se não, eu não vou acreditar não. Na segunda vez, Jesus apareceu e falou assim, Tomé, bota a tua mãozinha aqui nas marcas da crucificação. Bota aqui na minha mão, bota aqui no meu lado. Aí Tomé cai em si e diz, Deus meu, Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus fala essa frase e diz assim, por que você viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. E aí eu me incluo nessa. Você se inclui nessa, irmão? Bem-aventurado nós que não vimos e cremos. Bem-aventurados somos nós que não vimos o Senhor em pessoa, como aqueles homens viram, mas nós cremos, porque está escrito aqui na palavra do Senhor. Eu quero agora fazer só 2 ou 3 aplicações. A primeira dela é como nós vimos, as profecias do nascimento de Jesus foram cumpridas na íntegra e com todos os detalhes pré-anunciados. Há mais uma, a volta dele, e esta promessa também foi feita por 2 anjos. Essa é a primeira aplicação para nós. Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. A segunda é, não espere 2017 para se lançar diante do Senhor Jesus Cristo, reconhecer que você é um pecador e que você precisa dele como teu Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque você não sabe se vai chegar em 2017. Agora é sério. Você não sabe se vai chegar em 2017. Então, se o Espírito Santo, eu não vou chamar ninguém para apelo aqui, levantar a mão, não, é você e o Senhor. Se o Espírito Santo está falando com você, que hoje é o dia, eu lhe digo, não seria hoje o dia da notícia mais maravilhosa para você? Não seria essa notícia a notícia que você está esperando durante toda a sua vida? Não seria essa notícia a grande, a maior, a maravilhosa, a graciosa notícia para você? Que o Senhor Jesus Cristo seja o teu Salvador primeiro e depois o teu Senhor. Ele não quer só ser o teu Salvador, Ele quer ser o teu Senhor também, comandar a sua vida, tirar você de cena, acabar com as tuas vontades e colocar a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. A terceira, a Bíblia nos diz que todos nós nascemos em pecado e que não há solução para nós a não ser o Senhor Jesus Cristo, que nos deu vida, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, você não consegue se auto-salvar. Não tente, que você não vai conseguir. Você precisa ser salvo, e ser salvo por Jesus Cristo. E esta salvação Ele nos deu de graça. Para você ter certeza, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: pela graça foi salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo que você faz, não é pelas tuas nem pelas minhas obras, mas é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém?